Irmãos, que Deus nos dê a graça para a gente nunca se enfadar dele. Porque ele é o que a gente tem de mais precioso na nossa vida. Carro, trabalho, dinheiro, lanche, passeio, churrasco, são coisas transitórias, passageiras. Deus é eterno. E a única forma de honrar a Deus é através de Cristo Jesus. Amém? Continuando, diz assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. É pregar essa mensagem nessa denominação de oba-oba e esvaziar a igreja. Não dá nem para chamar de igreja, né? Esvaziar o templo deles. Por quê? Porque tudo que os cristãos querem hoje é não ser, os cristãos não me toquem, é não ser apertado. Se me apertar, eu escorrego para outra denominação. Se apertar, eu corro para outra placa. Quem está entendendo? Nós não somos assim porque a gente tem conhecido a palavra de uma forma muito profunda. Mas alguns no nosso meio podem ser por não estarem sempre recebendo a água pura nos seus pés. Amém? Mas uma coisa é fato: quanto mais você estudar a palavra, mais ela vai te cercar e te apertar. Talvez você vai dizer assim: hoje eu vou para a direita. Cristo vai aparecer para você e falar: eu te proíbo de ir para a direita, é para você ir para a esquerda. Aí talvez no outro dia você vai pensar: não, hoje eu vou para a esquerda. E Cristo vai aparecer para você e vai dizer: eu proíbo você ir para a esquerda, é para você ir para a direita. Você já teve alguma experiência com Cristo assim? Você que nunca teve uma experiência com Cristo assim, é porque Ele ainda não tem tamanha autoridade sobre a tua vida por você não dar a Ele. Quem está entendendo? Ao ponto de você querer fazer algo e no espírito você saber que não vai fazer. Por quê? Porque Ele não quer. Você que já tem essa experiência, que maravilha. Porque o Senhor já tem liberdade dentro de você e consegue te contatar no teu espírito. Não precisa da boca de nenhum homem. Ainda que Ele use para trazer mais luz para você, mas Ele tem caminho direto em você. Assim como para mexer minha mão não precisa apenas do braço. Minha cabeça já consegue mexer ela diretamente, ainda que o braço esteja parado. Diferente se ela estiver meio entrevada com a cabeça, aí precisa do braço. Aí o braço que... A mão está mexendo? Mas está mexendo por quê? Porque o braço está fazendo ela mexer. Tem cristão que só vai quando o outro que está acima dele fica apertando. E tem cristão que às vezes o que está acima pode ser até mais lerdo, mais parado. Mas ele com o Senhor, ó. Amém? Ah, hoje o irmão João falou sobre orar no quarto. Quando chegar em casa eu vou orar no quarto. E quando o irmão não fala? Então você está nessa condição aqui, ó. Mão entrevada. O braço tem que botar você para achar. Coalhar. Aí o irmão João fica um mês sem falar em orar no quarto. Você vai lá todo dia e ora no quarto. Aí você está nessa situação, ó. O irmão João está mais parado e você está funcionando perfeitamente ligado com quem? Com o cabeça que é Jesus. Porque, entenda, irmãos, eu venho aqui na frente para pregar, mas eu não prego a mim, eu prego a Cristo. Eu não prego o que eu acho certo ou errado, eu prego o que a palavra de Deus fala. E para você ser contra isso, só rasgando essa mensagem da sua Bíblia. Me rasgar da sua vida não vai mudar nada. Quem está entendendo? Quem consegue enxergar essa verdade? Amém. Vamos continuar. E Ele morreu por todos. Para quê? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que nem um exemplo. Domingo agora nós fizemos, uma confraternização. Em nome de quem? Do Senhor Jesus. Ou seja, uma vez que é em nome do Senhor Jesus e nós somos o corpo, o que o Senhor Jesus esperava de nós que podíamos estar presentes? Que nós vivesse para Ele em comunhão com os nossos irmãos, diferente de quem teve algum compromisso antecipado. Ou seja, coisas mínimas, mas que são nelas que a gente tem a oportunidade de mostrar se a gente vive para Ele ou se a gente vive para nós. Quem está entendendo? Claro que aqueles que tiveram um contratempo de último momento, Deus o sabe e a consciência com o Espírito Santo está tranquila. Mas quem deu valor a qualquer outra coisa para fazer e não a vida da igreja,
ainda não conhece o amor de Cristo bastante para se sentir constrangido a ser obrigado a servi-lo. Quem está entendendo? Porque quando o amor de Cristo te constrange, você fica obrigado a servir a Ele. Não é questão se você quer, não é questão se você consegue, é questão, se não fosse Cristo, o que seria de mim? Quem sou eu sem Cristo? Se Cristo falou, eu não vou medir esforços, eu vou simplesmente fazer. Você não pede muitas vezes coisas para o seu corpo que para ele seria muito difícil de fazer? Naquela pedalada cansativa, seu corpo está assim, eu quero parar, eu quero sombra, água fresca, eu quero comer, e você pensa, não, mas eu preciso de 10 quilômetros para chegar em casa, então perna, braço, vamos lá, e o corpo está lá, não tem de onde tirar, mas tem que obedecer. E dentre outras coisas, no serviço, por causa de dinheiro, muitas vezes a mesma coisa, você vai lá, trabalhando, se machuca, aí o corpo diz assim, amanhã precisa descansar, uma semana descansar, aí você vira para o corpo e fala, eu sei que você está machucado, mas tem conta para pagar, tem família para sustentar, estou precisando de dinheiro, então vamos lá, me ajuda do jeito que você pode, que eu vou usando outra mão. Quem está entendendo? E por Cristo? Por Cristo a gente tem que estar disposto a fazer muito mais, quando a gente é constrangido pelo amor que Ele nos amou. Porque se não fosse por Ele, nem vida nós teríamos. A nossa vida não seria o que ela é hoje se não fosse pelo amor de Cristo que nos alcançou. Então não meça esforços para orar, para ler a palavra, para cultuar, para se envolver com a obra de Deus. Não meça esforços. Faça por amor a quem? E saiba que assim você vai ser aquele trigo que quando o Senhor for ceifar, vai achar muito fruto. Aí você vai dizer assim, valeu a pena. Aí talvez você vai lembrar de pregações que nem essas, e você vai dizer assim, que bom que o irmão aquela vez falou daquela forma tão clara, porque eu atinei para a verdade. Amém? Continuando. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Mas fica difícil, porque eu tenho filho, eu tenho filha, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquele outro. Então, você vive para você e não vive para Cristo. Quem vive para Cristo, mesmo tendo que cuidar, que nem um exemplo, eu tenho lá minhas criação para cuidar. Todo dia eu tenho compromisso com eles. Dia de culto, domingo pela manhã eu tenho compromisso com eles. Mas se eu consigo sempre cuidar deles e trabalhar, por que eu não vou conseguir também cuidar deles e vir cultuar com os irmãos, ir na roça pregar para os outros irmãos quando eu vou no domingo? Quem está entendendo? Teria o jeito mais fácil, mas o jeito mais fácil seria deixar Cristo em segundo, e ai de mim, deixar o Senhor em segundo lugar e perder a minha coroa da vida. Uma coisa eu sei, irmãos, quem quer consegue, sim ou não? Com a graça de Deus, quem quer consegue. Quem é especialista em dar desculpas, só é bom em dar desculpa, não é bom em fazer mais nada. Você concorda comigo? Nós não podemos ser desses que para achar um grãozinho é uma luta. Quem está entendendo? Que a gente seja especialista em contatar Cristo no nosso espírito e entender o que Ele quer de nós. Porque como que eu posso usar esse corpo aqui, o dia todo para trabalhar, para servir, para buscar mamon, as riquezas, e aí chegar à noite e dizer, Cristo, eu estou cansado, vou procurar um jeito mais fácil para cultuar. Você acha isso justo? Julgue você no espírito. O que você me diz? Essa é a oportunidade que nós temos de demonstrar o quanto Cristo é valioso. Senhor, gastei esse corpo aqui para ganhar o pão de cada dia com a bênção dos trabalhos que o Senhor tem me dado, capacidade e sabedoria. Mas eis aqui estou para fazer a tua vontade. E Ele morreu por quantos? Mas não é porque está escrito que Ele morreu por todos que todos são salvos. O sangue dele tem poder para salvar todos.
mas só salva aqueles que invocam, que clamam pelo sangue dele. E não são todos que querem ser salvos por Cristo. Amém? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Aqui já é um ponto porque que todos não são salvos, porque há aqueles que não querem viver para Cristo. O quê? Cristo morreu pelos meus pecados, mas para mim ser salvo por Ele, eu também tenho que seguir a Ele? Não. Então eu prefiro continuar a vida do jeito que está, que nós não sejamos esses de dura cerviz. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E olha que bacana, agora ele não coloca ênfase apenas na morte de Cristo, mas em sua ressurreição. Sabe por que ele coloca ênfase na ressurreição? Para ver se coloca temor no coração dos cristãos, dizendo assim, ó, o Deus vivo, ele está agora ressuscitado, só observando tudo o que acontece, quem realmente o ama, o serve e quem faz dele pouco caso. Ele é aquele que passou por toda a humilhação, sofrimento, morreu por todos nós, pelos nossos pecados. Mas ele não ficou morto, ele não está num estado que não tem contato com as coisas existentes. Ele ressuscitou. Ou seja, ele próprio está aqui ministrando vida para nós, ele próprio nos deu a graça de estarmos aqui nessa noite, e ele próprio é quem acompanha a vida de cada um de nós. Ainda que você não saiba o que eu passe, eu não sei o que você passe, mas ele sabe, pois ele é o alfa, que é o princípio, e o ômega, que é o fim. Tudo que acontece entre o princípio e o fim, Cristo está por dentro. Cristo sabe. Amém? Continuando.